Olá, meus alunos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. É, eu estou falando particularmente para o terceiro A, terceiro B de manhã e terceiro D à noite, ok? Essa aula agora vai ficar disponível para vocês segunda-feira, dia 20, na semana do dia 20 ao dia 24, né? E nós vamos dar alguns recadinhos aqui, rápidos, né? Os alunos dos terceiros anos sabem que vocês vão entregar as atividades a atividade, desculpe, do segundo bimestre nessa última semana. Então eu gostaria muito que vocês logo segunda-feira da semana que o professor pediu aí, que ele anotou, que vocês entregassem logo no início da semana, porque é justamente na semana que eu tenho que fechar as notas, né? Vai ter o conselho do segundo bimestre. Então, se vocês puderem, desculpe, me enviar logo no início da semana, eu lhes agradeço muito, ok? Vocês vão me facilitar bastante a correção. Tudo bem? É uma atividade só, então é tranquilo. Hoje, com relação ao primeiro bimestre, aqueles alunos que tiveram dificuldade para entregar e por conta de tudo que a gente está passando, por gentileza, vocês têm uma recuperação aí do dia 31/7 a 6/8. É só você enviar, são 2 trabalhos. Um trabalho que eu já tinha dado quando estava em aula, e o segundo é só uma análise, uma síntese da primeira aula que eu disponibilizei lá no Google Drive. É só vocês entrarem no Google Drive que a aula está lá. É só você fazer uma síntese, ter o entendimento sobre a aula e mais aquele outro trabalho que havia, eram 2 atividades. Você me enviar nessa data que eu falei, do dia 31 de julho a 6 de agosto, e você vai recuperar sua nota do primeiro bimestre tranquilo, sem problema. Então, fica claro isso. O aluno que não entregou essas coisas do primeiro bimestre, ele já sabe que está de recuperação, ok? Tudo bem? Então, você sabe que não entregou, é só fazer. E me mandar nesse período, não é para mandar em outra data. E a atividade do segundo bimestre, por gentileza, me entregue no início da semana que o professor pediu. Vocês vão me ajudar bastante, porque nós temos que fechar o segundo bimestre. Hoje eu vou continuar, né, o assunto que eu estava falando aqui na semana passada. Só vou tirar uma dúvida que eu comentei a semana passada, ali eu estava no meio da aula. Então, nem todo mundo que se oferece, né, que tem vontade de seguir o judaísmo, obviamente ele vai ter que começar a frequentar as reuniões, né, a sinagoga, os locais de oração. Ele vai ter que se relacionar com as pessoas da religião, e ele vai ter que passar por um processo muito importante para seguir todos os, né? Mas eles não potencializam, eles aceitam, mas não potencializam. Ou seja, é algo muito fechado, muito restrito, e as regras são rígidas, bem rígidas. Então eu só queria tirar essa dúvida que ficou da semana passada. Continuando a aula, né? Vocês vão pegar aí no caderno do aluno, na página 66, né? Eu fui até o final do texto na semana passada. Então hoje está perguntando assim: o que você sabe sobre os principais conflitos no mundo contemporâneo? Quando nós falamos mundo contemporâneo, nós estamos falando do agora. Então, nós estamos falando de tudo que está acontecendo de conflito no mundo. Hoje, no mundo, temos vários conflitos acontecendo ao mesmo tempo. Certo? Só no continente africano nós temos muitas guerras ali. Mas nesse momento, o que mais está afetando o mundo, fora as guerras não militares, guerras civis, né? Guerras civis aí pelo continente africano, por vários lugares do mundo, esses conflitos aí mais, digamos assim, entre aspas, menores. Deixa eu só arrumar aqui, só um segundo. Entre aspas, menores, o nosso maior problema agora é a luta contra um vírus, né? Esse é o maior problema mundial, fora a fome, fora todos os problemas do dia a dia, normais do dia a dia. Nós estamos enfrentando, na verdade, 2 problemas, né? O vírus e a ignorância, né? E infelizmente agora é o momento que mais nós precisamos da ciência, né? Com certeza, para que se descubra aí uma vacina eficiente e remédios eficientes também
não conjecturas, loucuras de remédios que comprovadamente no mundo inteiro está comprovado que não tem eficiência no tratamento do Covid, né? Então, nós vivemos um momento extremamente difícil, né? E envolve também religião, certo? Não só a parte econômica, mas envolve também religião, envolve, como nós falamos a semana passada, deixa eu dar uma voltadinha aqui, vai envolver intolerância e xenofobia. Na semana passada o professor explicou o que é intolerância, o que é tolerância e explicou o que é xenofobia, certo? Então, a primeira questão fala sobre isso, né? Nós temos vários conflitos acontecendo e vocês podem aqui acessar, ainda temos a guerra da Síria, ela não acabou totalmente, é um dos grandes conflitos que ainda metade da Síria está destruída, metade da Síria do ponto de vista de população teve que sair da Síria por conta da guerra, né? Aqueles interesses todos que estão envolvidos, que o professor já explicou, questões de poder na região do Oriente Médio, né? Os interesses principalmente de Estados Unidos e Federação Russa. É óbvio que outros países indiretamente também têm interesses na região, por conta que é uma das regiões que tem mais petróleo no mundo, e tem a questão também religiosa ali, que tem alguns países mais fechados do ponto de vista de sua cultura, como é o caso do Irã, né? E não entram ali no jogo que os Estados Unidos quer, certo? Então, não estou falando que o Irã é santinho, não é isso. É que não entra no jogo que os Estados Unidos quer. A Federação Russa também tem seus interesses na região, obviamente, e só relembrando que quem tem petróleo tem poder, é uma região potencialmente produtora, uma das regiões que mais produz petróleo no mundo, não é só petróleo, obviamente, mas são áreas ali de intenso conflito e de dualidade, principalmente de duas grandes potências como Estados Unidos e Federação Russa, não esquecendo disso. Fora a questão da criação do Estado Islâmico, que pelo menos na Síria ela foi desbaratada, né? Principalmente uma união de forças aí, entre aspas, né? Dos Estados Unidos e da Federação Russa. Óbvio que os interesses são diferentes ali, mas um dos inimigos ali era a criação do Estado Islâmico, né? Que são aqueles terroristas malucos, não é uma parte da religião que é respeitada nem pelo mundo inteiro, né? Então vocês têm que separar aí o joio do trigo. Então, voltando aqui, vocês podem pesquisar todos esses conflitos, eu não vou falar todos os conflitos aqui. A questão B. De acordo com o contexto, o atentado terrorista em Barcelona trouxe de volta ao discurso de luta contra o terrorismo. Foi um atentado terrorista, foram duas vans, né? Numa avenida ali de Barcelona extremamente importante, inclusive uma área de passagem de uma quantidade enorme de turistas. Nós estamos falando aí de algum tempo atrás, não estamos falando de agora. E esse atentado, né, com bombas e tudo mais, ele matou de cara 13 pessoas e feriu mais de 130 pessoas, né? As pessoas estavam ali conhecendo Barcelona, curtindo, e do nada aparecem dois malucos com dois carros cheios de bombas, explodiram. Esses carros fugiram, né? Me parece que só 2 ou 3 foram pegos, ainda não assumiram, eles próprios não assumiram, mas o Estado Islâmico, nós nunca vamos saber se efetivamente foi o Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico, às vezes, esses terroristas que querem criar um Estado separado, islâmico, né, seria um Estado efetivamente religioso, e eles tinham essa pretensão de fazer isso lá na Síria, e têm a pretensão de fazer em outros lugares mais distantes, digamos assim. É óbvio que existem células disso em várias partes do mundo, infelizmente, né? E esses terroristas, eles lutam por um Estado separado, só que esses próprios terroristas não são aceitos na sua religião porque eles são o extremo do extremo do extremo, né? E a maior parte da religião não é violenta, é pacífica, né? Deixar isso bem claro. E em Barcelona, o Estado Islâmico mandou uma mensagem dizendo que eles que tinham organizado o atentado, que estavam lutando contra, né,
sendo violento com países que são contra a criação desse Estado Islâmico, certo? Então, por isso que eles fazem esses atentados e que sempre eles matam muitas pessoas para chamar atenção para a causa deles, né? Uma causa que não é glorificada, digamos assim, né? Não é uma boa causa. Bom, na questão, quais as medidas estão sendo adotadas em países? Então, todos os países que são menos religiosos ou que são contra aquelas religiões, digamos assim, totalitárias, né? Ou de países que são, eu já falei isso a semana passada, países, por exemplo, que tem mais diversidade, digamos assim, de religiões, né? Então, existem muitos conflitos, né? Tem países mais fechados, países mais abertos, né? Então, nós estávamos falando a semana passada sobre isso. Então, o que acontece? Tem alguns países que são mais visados com relação a isso, né? Países que se professam contra determinado tipo de religião, certo? Então, esses países, eles, obviamente, potencializaram o cuidado com suas fronteiras, começaram a usar mais a inteligência, né, para procurar na internet. Que existe uma internet que ela não é aquela internet sem lei, digamos assim, aquela internet que você não consegue rastrear tudo. Mas hoje, cada vez mais é óbvio que tanto existem os hackers que fazem coisas ruins, como os hackers, entre aspas, do bem também. Então, existem funcionários aí da inteligência desses países que começam a descobrir e desbaratar essas organizações terroristas aí. É óbvio que também existem outros interesses aí por trás, econômicos, não esquecendo disso, tá? Então, esses países que têm medo, né, que têm interesses aí, estão investindo mais em segurança, não só do ponto de vista físico de suas fronteiras, né, como também do ponto de vista de alta tecnologia para descobrir essas células aí, pequenas fontes aí do terror, porque ele está espalhado pelo mundo inteiro. Havia um grupo pequeno aqui no Brasil, cerca de 11 pessoas, né, não necessariamente no mesmo lugar, mas essas célulazinhas pequenas, né, foram desbaratadas. Na verdade, esse pessoal terrorista que queria criar o Estado Islâmico, eles estavam, vamos dizer assim, cevando, né, jovens aí do mundo inteiro para se aliar à sua organização, né? Inclusive jovens que não tinham nada a ver com a religião deles, né? Normalmente são jovens que defendem uma causa, não tem uma dificuldade, uma causa muito particular, tá? Não são aceitos na sociedade, invariavelmente sofrem bullying nas escolas, sofrem intolerância, e aí eles descobrem um lugar em que dão atenção para ele, mesmo que seja errado, ele acaba achando uma causa para lutar, e uma causa que vai provavelmente tirá-lo da sua família. Algumas meninas vão sofrer todo tipo de meninos e meninas, né, vão sofrer todo tipo de violência física, psicológica, uma lavagem cerebral. Eles vão aprender a pegar em armas e alguns vão ser usados como escudos, né, dessa loucura. Vide os vídeos que nós temos do período lá da guerra da Síria, né, eles matando pessoas ao vivo, né, mandando vídeos colocando crianças para matar pessoas, né. Então, aqueles vídeos horrendos, né, que é difícil você assistir uma coisa daquela. E jovens que estavam só sentindo-se sozinhos e é óbvio que só isso não é o bastante para acontecer isso, né? Mas essas organizações terroristas, elas buscam essas pessoas na internet e infelizmente alguns jovens entram nessa loucura, infelizmente, certo? Então eles investem em segurança de todo tipo. Na questão C, no país alvo do atentado mencionado no texto,
em outros que se sentem ameaçados, que fatos ou fatores atrapalham o convívio social das populações nesse território? É óbvio que uma população, por exemplo, no caso da Espanha, há vários grupos, mas tem dois grupos fundamentais assim. Um grupo que não quer a separação do Estado da Catalunha, principalmente a Catalunha, não quer a separação deles da Espanha. Então tem os separatistas e os não separatistas. Então essa questão de separatista é muito complicada para você entender. Isso vem desde a ditadura do Franco. Então a gente tem que tomar cuidado ao analisar isso. Por quê? Aqui no nosso próprio país nós temos um grupo separatista no Rio Grande do Sul, que ele quer a separação de uma parte do Rio Grande do Sul, como se o Rio Grande do Sul se tornasse um país, se separasse do Brasil. Mas é totalmente contraditório essa questão, por quê? Ora, se as terras no Rio Grande do Sul, por medo de perder as terras do Rio Grande do Sul para a Argentina, para o Uruguai, para outros países, mas principalmente para esses dois, na época o Brasil teve uma política são várias políticas numa só, era uma política de dar terras, né, ou ceder terras para os migrantes da Polônia, principalmente da Alemanha e da Itália, Polônia e outros países em menor quantidade, mas principalmente a Alemanha e Itália, que foram povoar o sul. É uma parcela só do Brasil que teve essa possibilidade de povoamento. Então, agora, o que eu estou falando é coisa de 30, 40 anos para cá, houve um grupo que queria se separar do Brasil. E por que é contraditório o que o professor está falando? É contraditório porque, poxa, eles tiveram a oportunidade de vir aqui, é óbvio que eles enfrentaram condições adversas quando eles chegaram, inclusive ajudaram a exterminar os índios, mas o país que deu toda a oportunidade para eles, né, fugirem da guerra, saírem da miséria da Europa, é contraditório que esses mesmos queiram separação, né? O país que lhes deu a mão, agora eles vão ir contra, né? Então, isso eu dei um exemplo aqui do Brasil para vocês terem uma ideia. No caso da Catalunha, é uma das regiões da Espanha mais produtiva. É óbvio que a Espanha não quer a separação da Catalunha, né? Porque, obviamente, imagine o PIB da Espanha quanto ia diminuir se a Catalunha se tornasse um país, né? Uma região. Ela já tem algumas coisas autônomas em relação à Espanha, mas aí não vai ser aprovado porque, obviamente, politicamente eles não querem isso de modo algum, né? Às vezes os alunos assistem o jogo do Barcelona e do Real Madrid, né? Barcelona é mais pró-Catalunha, o Real Madrid é mais pró-Barcelona, então é mais a Barcelona cidade, estou falando, desculpe, Madrid, desculpe. Então, o time do Barcelona é mais Catalunha e o time do Real Madrid é mais Madrid. Ou seja, historicamente, hoje nem tanto, porque o pessoal de Barcelona também é rico, também tem uma parcela rica. Mas era assim, era como se fossem os ricos contra os pobres, né? Mas essa questão política na Espanha ela é muito forte, então há também um preconceito com algumas religiões. Então, por conta disso, houve esse atentado lá em Barcelona. Né? E aí nós sempre vamos ficar na dúvida se foi o Estado Islâmico mesmo ou foi uma outra organização. O Estado Islâmico ele sempre usa desse, vamos dizer assim, modus operandi, digamos assim, de usar esses atentados. Nós vamos, durante as outras aulas, nós vamos falar de outros atentados, de outros grupos aí pelo mundo inteiro, né? Nós tínhamos o caso do ETA, né? E outros tantos, né? Outros grupos, né? Do IRA, né? O ETA na Espanha e o IRA na Irlanda. Então, nós temos vários casos de conflitos, nós vamos falar sobre isso mais em outras aulas, né? No caso aqui, e na E, a questão E, a F não precisa responder, tá bom? Mas a E vai ficar aquela análise que você sempre faz da aula, que é a síntese da aula, o que você aprendeu da aula, você vai fazer no seu caderno. E você vai responder a questão A, B, C, D. Eu acho que eu não falei da D. Deixa eu falar rapidamente da questão D. As grandes democracias, obviamente, elas
entendem que são superiores, mais evoluídas, né? Que são mais abertas. Então existem países que têm religiões mais fechadas, né? São países mais uma cultura mais fechada. Isso, veja bem, é do ponto de vista dessa visão democrática do Ocidente, tá? Não necessariamente isso está certo ou está errado. Vamos citar um exemplo, vai, Estados Unidos e o Irã. O Irã é um país mais fechado, realmente é um país controlado pelos talibãs, né? Aqueles grandes representantes de uma determinada religião. Então ele é um país extremamente uma cultura fechada, a mulher não tem muita liberdade, quer dizer, é um país mais fechado. E no caso dos Estados Unidos, entre aspas, seria um país mais democrático, mas não necessariamente isso é verdadeiro, porque tem algumas democracias aí que são muito mais ditaduras do que democracias. Mas então, o que o professor quis dizer com isso? Né? Sempre quando há não só uma questão econômica em torno de uma questão religiosa, ou as duas coisas ao mesmo tempo, nós podemos conseguir, digamos assim, como aconteceu com a França há pouco tempo, não sei se vocês vão se recordar, mas a França, um jornal fez uma crítica, era uma tira no jornal, e fazendo uma crítica ao Deus de uma determinada religião, né? E aí o que aconteceu? Houve um atentado lá em Paris, que vocês devem lembrar, morreram muitas pessoas. Então essa questão do país, que historicamente teve uma atitude de desrespeito à religião, o próprio islamismo, né? No caso lá na França há uma lei que proíbe as mulheres andarem com a burca, né? É óbvio que o nosso olhar ocidental aqui acha um absurdo aquela mulher andar com aquela roupa cobrindo todo o corpo e só deixar os olhos, né? Mas é a religião deles, a gente não tem que aceitar tudo, mas tem que entender que são diferenças culturais, né? Mas é muito complicado essa questão, da questão que o professor falou na última aula, da intolerância, da tolerância, da própria xenofobia, né? Só por ser diferente não é que é ruim, né? Vamos terminar com esse pensamento hoje, né? Só porque é diferente não é ruim, certo? Então, durante a semana, vocês vão responder essas perguntas no caderno. Essa semana não precisa me enviar nada do ponto de vista de outras atividades, só aquela atividade que o professor pediu. Então, é só assistir a aula e responder essas perguntas no seu caderno particular, porque em algum momento eu vou olhar esse caderno quando espero todo esse processo que nós estamos vivendo diminua e, né, a gente sabe que é um processo que ainda vai demorar um pouco ainda, porque nós estamos perdendo vidas humanas e isso não é nada bom e não pode. A escola é um lugar de muito contato. Voltar às aulas antes de ter uma certeza que diminuiu a curva, né, não é muito inteligente, né, é um risco à saúde de todos nós, né? Então vamos aguardar aí que as novas projeções, ou seja, a nova realidade da doença, para que nós possamos pensar em voltar a ter aula. Igualzinho vai ser difícil, né? Mas uma outra condição, e realmente eu estou com muita saudade de vocês, tá bom? Tenha uma boa semana, qualquer dúvida me chame no WhatsApp, né? E a gente nós vamos procurar dar a melhor solução para tudo aí. Um beijo para vocês, ótima semana, qualquer coisa me chama no WhatsApp, tá? Beijão, saudades!